Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um curso do Movimento Todos pela Construção. Meu nome é Janaína Avelar, eu sou da Eto Soluções. O Movimento Todos pela Construção é uma iniciativa da Eto Soluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, Sebrae Nacional, Construliga e SNIC. Hoje nós vamos ter conosco o Valério, que vai falar sobre inovações que simplificam a construção. Olá, Valério, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Janaína. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pela assistência aí das pessoas que nos honram com a sua presença. Bom, muito bom ter você aqui. Para nós é uma honra receber. Você está disponibilizando o seu tempo, né, para poder contribuir com o nosso movimento, com esse projeto que é muito interessante para todo o segmento da construção civil. Então, agora eu vou deixar você com o pessoal, tá? Que é para fazer a apresentação e logo ao final a gente retorna para fazer as perguntas que o pessoal vai interagir durante o nosso processo. Tá ok? Tá ótimo. Obrigado, Janaína. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer, né, a presença de vocês aqui, participando dessa nossa apresentação. Agradecer a ANICER, Associação Nacional da Cerâmica, pelo convite que nos fez para participar desse movimento. Parabéns aí para a Construliga, para o Sebrae, para a Etos, Construline, pela iniciativa desse movimento, né? Todos pela Construção, que tem como objetivo criar ideias capazes de trazer inovações, né? E aproveitar esse momento da crise como uma oportunidade de desenvolver novas soluções. Bom, qual que é a nossa ideia desse nosso curso aqui, né? Entre aspas aqui, né? Mas o que a gente quer é contar um pouco o nosso case, né? Que é o Sistema Construtivo Tecnologies, e com isso procurar inspirar os profissionais do setor da construção civil a estimular, né, na criação e no desenvolvimento de novas soluções, procurando mostrar que isso é uma coisa simples, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, que a gente, exercitando e trabalhando dentro de um processo, buscando melhoria contínua, as coisas vão acontecendo e é possível você introduzir inovações que causem um impacto positivo no nosso setor. Bom, apresentando a minha empresa, né, a Tecnologies. Tecnologies é uma empresa que nasceu aí no final da década de 90, numa fase que estava muito forte no mercado, o movimento da racionalização da construção, na busca de eficiência nos processos construtivos. E a gente nasceu assim com uma ideia. Nós queremos inovar, queremos apresentar algo que melhore, que simplifique o processo de construção. No início não tínhamos um produto específico, né? Começamos com consultorias, com algumas experiências práticas com algumas grandes construtoras de São Paulo, e aí começamos assim a desenvolver as primeiras iniciativas. Bom, primeiro é importante situar vocês qual que é o setor que a gente atua, né? Então a gente atua, como vocês estão vendo nesse slide, no setor de construção de edifícios, né, segmento imobiliário, e propondo soluções, propondo inovações para as grandes construtoras do setor. Nós temos uma atuação aí já há mais de 15 anos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, e nós já participamos da construção de mais de 500 edifícios nesse período. Então, só para vocês se situarem, qual que é o segmento da construção que a Tecnologies está direcionada. Bom, vamos falar um pouquinho de inovação, né? Como é que eu vejo inovação? Para nós, né, para a Tecnologies, inovação ela é consequência, ela é resultado de um processo contínuo de busca de fazer melhor, né? De fazer sempre melhor, de evoluir, de simplificar processos e produtos. Claro que para isso você tem que exercitar a imaginação, a criatividade, você tem que ter desenvolvimento tecnológico, mas a gente defende que tem que ser com uma visão prática, né? Uma visão de resolver problemas, uma visão de fazer acontecer, né? E a gente sempre exercitou esses princípios assim, né? De que inovar, você precisa ter conhecimento, conteúdo, mas precisa ter atitude,
né? Principalmente inovar, ela é, vamos dizer assim, ela é consequência de uma atitude, de você sair numa situação de desconforto, de olhar aquele problema por uma outra visão, né? De não ter medo do desconhecido e de propor o novo, né? E eu queria deixar assim, uma mensagem de que inovação está muito ligada ao empreendedorismo, né? Eu gosto muito do conceito de inovação que o pessoal da Monitor Group apresentou no livro 101 Inovações Brasileiras, que inovação é criar um novo valor, é capturar valor de uma maneira diferente. Ou seja, a gente tem que chegar num novo produto, a gente tem que implementar um novo processo, ou a gente tem que criar um novo negócio. Porque a partir do momento que você tem uma solução que gera receita, que gera resultado, que gera lucro, aquela ideia efetivamente se tornou uma inovação. Então, só para colocar um pouquinho para vocês aqui a nossa visão de inovação, né? E vamos falar agora de coisas que são reais, de inovações que aconteceram no mercado e que a gente já implementou no mercado há um bom tempo. Antes da gente passar para apresentar o sistema construtivo Tecnológias, eu gostaria de contextualizar, né? Em cima de que momento que surgiu esse início do desenvolvimento. Bom, nós estávamos no final da década de 90 e estava se vivendo muito intensamente os conceitos da racionalização, né, de reduzir desperdício, de aumentar a eficiência, aumentar a produtividade, organizar a produção. E a gente tinha um conceito até que partiu da USP, da Escola Politécnica da USP, que racionalizar a construção das alvenarias era algo importante a ser feito no processo construtivo tradicional. Por quê? Porque a alvenaria, as paredes de vedação de um edifício, né, pensando no processo construtivo tradicional, é um edifício que tem estrutura de concreto armado, né, pilar, vigas, lajes, e tem as alvenarias como vedação vertical. E nesse processo, as alvenarias têm um papel importante porque elas se relacionam com todas as partes da obra. Qual a impermeabilização, qual a esquadria, qual a estrutura, quais as instalações, com os revestimentos. E era um método, vou dizer, nem tinha método, né? Era uma etapa da obra muito negligenciada, né? A gente tinha toda uma engenharia voltada para a execução de estrutura, né? De controle tecnológico, de cálculo, de formas. E na alvenaria você dava um projeto de arquitetura para o pedreiro tinha que interpretar aquilo ali, né? Quebrar peças, fazer o seu quebra-cabeça e construir sem equipamentos, sem ferramentas, de uma forma improvisada, uma obra suja, com grande desperdício, com resíduos. E aí foi proposto esse conceito da alvenaria racionalizada, né? Que é para, poxa, vamos começar a racionalização do processo tradicional pelas paredes? Porque se eu racionalizar as paredes, como ela tem relação com todas as outras etapas, eu acabo tendo uma influência no sistema como um todo. E aí se começou a discutir o que seria isso, né? Primeiro, a ideia de um projeto, né? Um projeto que compatibilizasse a alvenaria com as outras etapas. Depois, a questão de ter técnicas, métodos, equipes treinadas, você ter uma forma de fazer pensada, planejada. Ok, existia esse conceito, né? Muitas empresas passaram a tentar implementar esse conceito, só que não existiam produtos no mercado preparados para esse conceito. E aí que entra a primeira inovação, né, que a gente começou a propor dentro do que a gente está chamando aqui de sistema construtivo tecnológico. Foram os blocos, né? Nossa primeira inovação foi uma família de blocos modulares, né? E qual que é, então, a grande sacada nossa aqui? Nós já existiam blocos similares, na alvenaria estrutural você já tinha um bloco com furo vertical. Eu acho que a grande sacada nossa foi a gente criar um sistema, uma família de blocos, né? Inspirado no conceito aí do Lego, de você ter peças de diversos tamanhos que se encaixam e você vai formando as diversas geometrias. Nós propomos ao mercado uma família de blocos, né? O bloco inteiro, que é o bloco de 40, depois um bloco com 30, um bloco com 20, um bloco com 10 e um bloco com 5. Sempre pensando na modulação, o bloco mais a argamassa, né? Então, 39 centímetros o comprimento do bloco, mais 1 centímetro de argamassa, você chega nos 40. Ou seja, uma família modular, peças que se relacionam entre si, você consegue encaixar, passar uma tubulação dentro. Também pensamos na questão da resistência da parede, da interface
da parede com a estrutura. Então, essas peças menores que vocês estão vendo aqui, essas duas últimas, um quarto, um oitavo, elas têm resistência para ser usada na horizontal também. E aí, quando você vai fazer a última afiada lá em cima, você tem uma peça na horizontal e você tem apoio para preencher de argamassa e criar uma interface que amorteça as tensões da estrutura na alvenaria. Então, tem vários detalhes aí. Tem a questão da fábrica, né, de você pensar na queima, na secagem, por isso que as paredes duplas têm um certo vazado, então você tem que ir até a indústria, fazer a conexão com a indústria, entender o processo de fabricação. Né? Inovação é isso, é tirar a bunda da cadeira e fazer a coisa acontecer. Não adianta a gente ter uma ideia no papel e a gente não ter uma fábrica que aceitasse produzir. Então, a gente foi atrás de algumas indústrias, né? Conseguimos uma indústria que acreditou na nossa ideia, criamos essa família, foi o primeiro passo. É muito mais fácil você começar a fazer projeto de modulação, você tendo blocos que seguem uma modulação, né? Que são múltiplos de uma mesma medida, e com isso você consegue fazer uma paginação da alvenaria. Bom, mas só os blocos era pouco, né? Era uma peça importante, mas era pouco, porque você tinha no mercado ainda técnicas muito rudimentares, empreiteiros organizados de uma forma, ou seja, desorganizados, né? De uma forma não racional, um trabalho muito na base do improviso, da boa vontade, do voluntariado. Então a gente teve que ir adiante, né? Não bastou propor esse bloco e conseguir que a inovação, que o benefício fosse transmitido para o cliente. Então, muitas vezes o cliente pegava o bloco na mão, o empreiteiro não sabia o que fazer, então a gente teve que avançar, e a gente avançou no desenvolvimento de um sistema, de uma solução integrada. Né? O próximo passo foi racionalizar os equipamentos, né? Criar equipamentos que ajudassem a dimensionar cada operação. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa época, antes de a gente chegar nesse conceito da alvenaria racionalizada, carrinho na obra, existia um carrinho de mão. Você transportava bloco, né? Num recipiente que tinha uma curva, você transportava materiais retos, né? Então, materiais que eram cubos. Então, a coisa não encaixava, você perde, você derruba, gasta mais tempo. Então, a gente criou um bloco porta-pallet. Transformamos os grandes pallets da cerâmica em mini pallets. E aí criamos mini pallets, não está aqui nessa foto, mas eu posso mostrar numa outra oportunidade. São equipamentos que você descarrega um caminhão em 30 minutos. Né? Um caminhão que antes, quando chegava a granel na obra, levava um dia inteiro, com 4 ajudantes. Hoje você descarrega em 30 minutos com 2 ajudantes. Tem um outro exemplo aqui no centro, que é o carro plataforma. Um carrinho que já existia no mercado, mas em outros setores, não era utilizado na construção civil. É um carrinho interessante para você transportar argamassa em saco, por exemplo. Ele serve para outros equipamentos também. Então, era um carrinho que no mercado tinha 1,50 m por 80 m, a gente estudou, chegamos a uma medida de 1,20 m por 60 m. Hoje é um equipamento amplamente usado na construção civil e é um equipamento mais adequado para transportar argamassa. À nossa esquerda aqui temos um carrinho que tem uma regulagem para você trabalhar com a argamassa numa altura de andaime. Então, ele é ergonômico, não precisa descer, carregar uma caixa de argamassa. Embaixo do carro plataforma tem uma mesa andaime, que é um equipamento que as pernas são encaixáveis, ou seja, em vez de você fazer um andaime improvisado de madeira, você já chega com essa mesa, fácil de carregar, você tira as pernas e encaixa um no outro. À nossa direita aqui tem o dosador de areia, que serve para você, entre aspas, industrializar a dosagem dos materiais no canteiro de obras. Então você tem ali um recipiente em cima com uma medida bem definida, você descarrega a areia, passa um sarrafo rasando aquilo ali, encaixa um saco embaixo, abre a gaveta e já sai o saco de areia na medida exata. Então aqui são exemplos. Hoje tem uma série de outros equipamentos que a gente pode falar, mas são equipamentos que dentro desse processo de inovação, além de serem pequenas inovações, eles viabilizam a inovação principal, que é racionalizar a execução da alvenaria. Bom, acho que é legal fazer aqui um parênteses aqui de um equipamento que surgiu também
nesse período, que é o que nós chamamos de TAG. O que é o TAG? Né? TAG é uma sigla, que significa transporte de argamassa por gravidade. É uma inovação inédita a nível mundial, né? Saiu daqui mesmo, foi uma sacada que a gente teve. Se inspira no conceito que também é utilizado para transportar entulho, né, nas obras, só que foi desenvolvido especialmente para argamassa. Aqui é importante falar para vocês assim, ó, esse é um equipamento que um dia deu um estalo, né? Deu um estalo, teve aquele momento eureka, vamos dizer assim, e surgiu a ideia. Mas, na verdade, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, você tem que estar sempre, né, buscando aquilo que eu falei, é uma questão de um processo contínuo. Mas eu lembro muito bem do dia que essa ideia surgiu. Né? Nós estávamos na obra, fazendo uma visita normal na obra, e no térreo havia um acúmulo de pessoas na frente do elevador de materiais, esperando o elevador de materiais para subir, o pessoal da elétrica, da hidráulica, o pessoal de revestimentos. O que acontece? Nesse momento na obra, estava se fazendo a fachada, né? O revestimento externo. E quando você faz o revestimento externo e faz tudo de uma vez, porque é caminho crítico da obra, você carrega uma quantidade grande de material para os andaimes. E no horário da manhã, há um acúmulo no horário da manhã, entre 7, 9 e 10 horas da manhã. E o volume é muito grande. Na época se usava guincho velox, que eram pequenos baldes, né, por acionamento mecânico, cada andaime tinha um baldinho daqueles, ou se usava o elevador de materiais. Então, um acúmulo, um volume muito grande. A gente viveu ali aquele tumulto ali no térreo, depois subimos a obra. Tá? Quando chegamos lá na cobertura, estava fazendo uma fiscalização normal de obra, eu olhei a cobertura e falei, caramba, isso aqui tá vazio, né? Não tem ninguém aqui. E aí fui olhar os andaimes de cima para baixo e veio aquela ideia, caramba, por que não fazer essa ligação direta, né? Descer através de tubos, abastecer de uma forma mais rápida, na hora que for necessário. Bom, surgiu essa ideia, a gente na época testou com PVC, compramos uma quantidade de tubo de PVC, a velocidade foi muito grande. Me lembro que no dia do teste o pessoal da obra deu um pouco de risada, assim, né? Achou engraçado, não vai dar certo. Eu não me dei por vencido, continuei buscando, até que a gente encontrou uma mangueira de plástico reforçada com PVC, que ela tem uma certa flexibilidade, então ela reduz a velocidade da argamassa. A gente foi desenvolvendo. Aí nós criamos os conectores, o funil lá em cima para descarregar, virou um sistema. Virou uma solução logística. Eu gostaria aqui de dar um break aqui e passar um vídeo para vocês aqui. Deixa eu ver se o vídeo está no ponto. E para vocês terem uma ideia melhor dessa solução. Só um minutinho. Tá aqui o vídeo.
Bom, voltamos aqui para o nosso slide. Então, acho que o vídeo ele é bastante elucidativo, né, ilustrativo, e dá para vocês terem uma ideia como o sistema funciona. E é muito interessante porque é uma solução que teve uma aceitação muito fácil na obra, né, os pedreiros que executam o revestimento, eles aceitam rapidamente, porque ajuda eles a ter produtividade, e com isso eles, né, atingirem uma remuneração melhor. O mestre da obra, porque alivia a obra, o engenheiro também, porque tem uma solução de logística que facilita o canteiro. Então, é uma solução simples, usando um princípio muito simples e que traz um benefício grande. Esse equipamento é um equipamento hoje que é distribuído no Brasil inteiro, e existem outras empresas também que acabaram aprendendo aí a produzir. E interessante é o seguinte, que dessa área aí de equipamentos, de tanto a gente desenvolver, a gente acabou fazendo um spin-off, ou seja, nasceu uma empresa, que é a Metala Equipamentos, que é uma empresa que saiu da Tecnológicas e hoje ela fornece esses equipamentos para o Brasil inteiro. Ok? Vamos para o próximo, então. Bom, vamos falar de projeto, então, né? Então, existia na época lá da racionalização, da evolução da construção. A gente fala da época, na verdade, assim, o Brasil é muito grande, né? A construção civil é muito heterogênea e tem muitos estados que já implementaram esse conceito, tem construtoras que ainda trabalham com o método tradicional. Então, assim, até hoje, né, as inovações na construção civil é um pouco mais lento esse processo. Até hoje, em alguns locais, esse tipo de método construtivo é uma novidade. E uma coisa interessante é que esse método é um método brasileiro, né? Inclusive tem professores, amigos meus aí que já pediram material para mostrar isso em eventos internacionais de como que se faz uma alvenaria de vedação no Brasil. Bom, e tudo começa pelo projeto, né? A engenharia começa pelo projeto. Existia aqui um conceito, né? Agora, quando você vai para a prática para implementar esse conceito para fazer acontecer, não adianta você só encaixar as peças, né? Então, eu falo aqui que dentro da nossa empresa, o que aconteceu foi a gente desenvolver uma metodologia própria. A gente se inspirou muito na alvenaria estrutural. Então, às vezes, a gente faz um encontro de parede, sai do encontro para as extremidades, não de um pilar para o outro. A gente usa o conceito da alvenaria estrutural. A gente trabalha com vergas pré-moldadas e a gente tem um foco na produtividade. Ou seja, não é só um projeto, um desenho para deixar ele na parede, né? A gente define a sequência executiva, dimensiona a equipe, dimensiona equipamento, depois vai até o canteiro e faz um protótipo, faz um apartamento. As equipes participam muito, né? Os mestres, encarregados, pedreiros, participam com ideias de melhoria, trabalha com pré-moldados especiais, muitas vezes para resolver um ângulo, uma curva, né? Tudo voltado para simplificar, para na hora da execução ser apenas um processo de montagem. Outra coisa interessante é que a gente também já se adaptou ao BIM, né? E a gente pegou um software que já existe no mercado de BIM, e a gente automatizou essa nossa forma de projetar. Então, a gente já tem isso adaptado para produzir, se a construtora pedir, os projetos já na plataforma BIM. Ok? Então, esse é um outro exemplo, né? Precisou inovar nos blocos, nos equipamentos, depois nos projetos, que era um conceito, mas que na prática demorou um pouco para virar realidade. Hoje já é uma prática mais comum no mercado do Brasil. Bom, enfim, com tudo isso, né, com um desenho de bloco específico, um equipamento, uma forma de projetar, uma técnica, uma forma de organizar, a gente chegou no que eu chamo de sistema construtivo Tecnológicas. Ele é uma leitura particular da Tecnológicas do conceito da alvenaria racionalizada. E qual que é vamos dizer assim, o passo adiante que a gente deu? A gente fez nascer todos os produtos encaixados um no outro, né? Então, o desenho do bloco tem muito a ver com a técnica de aplicar o bloco à bisnaga. O andaime, o carrinho, o jeito de fazer o projeto, a sequência, está tudo integrado, né? A gente até chamava no início de conceito de um passo adiante da alvenaria racionalizada. A alvenaria integrada, né? Então é o que a gente chama de um sistema construtivo. Quando você tem um conjunto de componentes e de processos bem definido, você tem um sistema, ok?
Então, aqui a inovação é muito mais pelo conjunto da obra do que por uma ideia específica em si, e sim por uma inteligência de integração que faz as coisas se encaixar uma na outra. Bom, e como que a gente fez isso acontecer na prática? Aí eu diria para vocês que foi uma inovação que sai um pouco da questão técnica, né, mas é uma inovação que é um novo modelo de negócios, né, de você, uma solução one-stop shop, quer dizer, no mesmo lugar você compra tudo, né? No tradicional você compra o bloco de uma indústria, você compra a argamassa de uma empresa, você compra as telinhas para amarrar na estrutura, você contrata um projeto, muitas vezes contrata um consultor e contrata um empreiteiro. E depois você faz a gestão dentro do canteiro de tudo isso. E às vezes a coisa não encaixa muito bem, né? Muitas vezes o Suprimentos contratou um empreiteiro com um preço ótimo e o cara não consegue trabalhar com desperdício baixo, com produtividade, não consegue trabalhar com aquele método. E o que a gente propôs aqui nesse momento foi assim, peraí, eu te vendo a parede. Eu te vendo tudo isso empacotado e eu te entrego o projeto, eu te entrego os produtos através de parcerias que nós temos com as indústrias, e aí a gente ajuda as indústrias a desenvolver produtos. Por exemplo, a gente ajudou o mercado a desenvolver argamassas para usar com a bisnaga. Às vezes o cara quer utilizar a ferramenta, mas não tem o material adequado. E a gente vai até o canteiro e executa. E vende o metro quadrado aplicado, ou seja, vende a coisa pronta na obra. É o conceito de parede pronta. Isso é um conceito que eu gosto muito, e eu acho que é um conceito que poderia ser usado em muitas outras etapas da obra, né? Seria muito interessante se o mercado tivesse soluções para estrutura, para parede, para impermeabilização, para revestimentos, né, para instalações, né? Fica muito mais seguro para o cliente, para a construtora, saber que ele está comprando uma solução e que aquele fornecedor responde pelo resultado final. Muitas vezes, quando você tem uma patologia na obra, de quem é a culpa? Ninguém sabe. Então, acho que passa pela maior garantia dos produtos e serviços, empresas que ofereçam soluções. Aqui tem uma dica para vocês, aqui tem muita coisa para fazer, de você pegar e empacotar, às vezes até produtos que já existem no mercado, você encaixar eles, empacotar, dar uma versão sua e entregar no mercado como uma inovação. Ok? Bom, vamos lá. Aí a gente desenvolveu os blocos, os equipamentos, o projeto, criou uma solução integrada, foi para o mercado e ofereceu uma metodologia própria e um modelo de negócio de entregar a parede, só que aí você precisa entregar, né? Você precisa entregar. E aqui vem uma coisa interessante que é assim, inovação, ela é legal enquanto ideia, mas ela ainda não é uma inovação, né? Você tem que ir lá e entregar. Na construção civil, mais ainda. Você pode ter ideias mirabolantes, mas e aí, como é que faz na prática? A gente começou a desenvolver as nossas próprias equipes. E ao invés de ser um pedreiro que fazia todo tipo de serviço, que o pedreiro tradicional ele faz piso, faz parede, ele assenta azulejo, a gente começou a criar os pedreiros especialistas, aqueles que nasciam já com essa técnica melhorada, essa técnica evoluída, e tinham altíssimas produtividades por repetir o mesmo método sempre, em todas as obras, seguindo a mesma ordem e tendo benefício do efeito aprendizado e sabendo usufruir melhor de cada técnica, cada ferramenta e dos materiais. Então, como se fossem montadores de paredes, né? Hoje é mais ou menos comum isso, você ter pedreiros de alvenaria, mas naquela época não. A gente tentava fazer essa alvenaria mais moderna com o pedreiro tradicional e tinha uma série de limitações. E aqui eu diria que é uma coisa muito importante para nós, que é assim, a gente não quer, apesar de ser uma empresa que usa muito bem a coisa da criatividade, da imaginação, a gente não quer ser só uma empresa das ideias, a gente quer ser uma empresa da realidade também. Então, assim, as nossas obras são laboratórios. Então, ter em mãos essas equipes, né, preparadas, organizadas em células, tem os líderes, tem os mestres, tem os que ensinam, tem os que cuidam das obras, nos dá uma capacidade muito grande de fazer um papel importante na inovação, que é você implementar aquilo que você cria. Então, é você usar a obra também como
laboratório, como teste, como um momento de identificar a dificuldade, e a gente acaba tendo uma equipe que é muito adaptável a novos métodos. Eles estão acostumados e eles participam, são uma parte importante, e acaba sendo uma capacitação da empresa voltada para a inovação, o fato de que a gente tem obras e que a gente também vai até o canteiro, veste a camisa e entrega para o cliente no final do mês, dentro do preço de mercado, um serviço normal de mercado. Então, essa parte aqui, eu chamei aqui de escola de pedreiros, mas na verdade é de um conceito que tem dentro da empresa de fazer, de saber fazer, e de saber ensinar, e de saber treinar, e de usar também como parte da nossa inovação. Bom, então você começa a formar esses caras e começa a ter possibilidade de multiplicar, né? Vira uma escala. É uma empresa que começa a escalar. E aí você precisa ter uma gestão, né? Uma gestão adaptada a esse novo conceito. Praticamente, a gente criou aqui uma industrialização de uma etapa da obra. Eu esperava até que, a partir do nosso exemplo e de outros exemplos que tem no mercado, que o mercado caminhasse mais para isso, né? Empresas especialistas, empresas com métodos próprios, mas acho que foi um pouco tímido, e aí eu acho que tem muito espaço para se fazer isso ainda hoje. Né? As empresas muitas vezes têm aquela tradição de contratar empreiteiros tradicionais que fazem tudo. Quem faz tudo, né, não é especialista de nada, acaba fazendo no meio termo. Eu acho que há um espaço no mercado para você especializar. No nosso caso, a gente pratica isso no dia a dia, né? Então, a gente chama dentro da empresa, a gente tem uma capacidade de produção. A nossa capacidade de produção é X mil metros quadrados de parede por mês. Então, nossa área comercial tem que trabalhar dentro disso. Nós organizamos em células, temos um gestor, cada gestor cuida de 3, 4 obras. Tem uma série de mudanças da forma de como organizar, né? E, em vez de ser uma fábrica onde você tem tudo dentro do teu galpão lá da tua indústria, você tem várias obras em vários locais ao mesmo tempo. Então, é uma maneira um pouco diferente, um pouquinho mais complexa. E eu acho que para coroar, vamos dizer assim, a cereja do bolo aí, a gente desenvolveu um aplicativo. Né? 4 anos atrás, a gente desenvolveu um aplicativo, a gente começou a digitalização do nosso negócio, e nós temos um aplicativo que faz a gestão das obras, controla a produtividade de cada obra, a gente sabe cada pedreiro quanto fez, e a gente avalia o desempenho de cada um, a remuneração mensal de cada um, e a gente tem um ranking interno de como é que está indo cada obra. Então, aí tem uma inovação também dentro desse mundo novo aí, de digitalizar os processos de produção. É alguma coisa interessante, até que eu acho que tem potencial para virar alguma coisa maior até no futuro. Bom, e por último, a gente adaptou o nosso sistema para casas. Existe um sistema construtivo, que inclusive nós nos inspiramos nele, que é a alvenaria estrutural. E a alvenaria estrutural já existe há mais tempo, o projeto nasce já com medidas modulares. A alvenaria ela é responsável pela estrutura e pela vedação. E a gente, quando a gente olhou assim e viu que nós tínhamos um método completo, a gente olhou para a alvenaria estrutural, para a construção de casas e falou, pô, nosso sistema se adapta perfeitamente. Até porque numa casa de 1, 2 pavimentos, você não precisa ter uma resistência muito alta. Nossos blocos já tinham uma resistência boa. São blocos que dão 6 megapascal, 7, 8 megapascal. Inclusive, daria para fazer pequenos prédios de alvenaria estrutural. A gente adaptou e todo o nosso sistema, fomos para a obra, a gente já fez 1000 obras, já 1000 casas já com esse sistema. E a gente tem toda uma sequência, uma lógica, a gente tem uma equipe que sai fazendo a metade, a outra equipe faz a segunda metade. E, basicamente, para vocês terem uma ideia, a gente levanta uma casa durante um dia com 4 pedreiros. Então, tem equipamentos também, os escantilhões. Numa outra oportunidade, a gente pode detalhar melhor esse sistema. Vocês que participam da FEICOM, quem já foi na FEICOM, já viu o nosso sistema, no Sistema Construtivo da Tecnológicos. Há 10 anos a gente participa desse projeto, que é o projeto Casa Cerâmica, e a nossa equipe vai até a feira e executa, segundo os nossos métodos, aquela casa que a FEICOM apresenta todo ano
que é um projeto bastante divulgado aí nas mídias sociais. Bom, pessoal, então foi assim, exemplos de inovações que sozinha tem vida própria, né? Se a gente pensar no bloco cerâmico, por exemplo, você tem mais de 20 indústrias hoje no Brasil que produzem bloco para esse fim, para alvenaria racionalizada, seguindo essa família que a gente propôs para o mercado, que nós somos os pioneiros. Então, assim, isso ajudou a difundir o mercado. Existem empresas que fazem equipamentos, existem empresas que fazem projetos. É uma coisa que me deixa muito bem satisfeito saber que a Tecnológicas participou de tudo isso e que ela foi uma empresa importante para mostrar que as coisas dariam certo e que esse conceito era poderoso. E foi muito legal tudo isso e hoje a gente está dividindo um pouquinho com vocês. Bom, falar um pouquinho aqui para vocês do reconhecimento que a gente teve no mercado. Existe um livro que eu gosto muito, que é 101 Inovações Brasileiras, que foi feito por uma consultoria americana no Brasil, escolheu 101 inovações genuinamente brasileiras. E a única solução de construção civil, na parte técnica, eu lembro que tem lá alguma coisa também de empreendimento imobiliário, mas da parte técnica foi o nosso método. Foi classificado como paredes mais rápidas e econômicas e a gente recebeu o carimbo de inovação em 5 dimensões. Inovação de produto, inovação de processo, inovação de serviço, inovação de modelo de negócio. Estou esquecendo aqui a última dimensão, mas foram cinco classificações, né? E basicamente o que eu fui mostrando para vocês ali, inovação de produto, inovação de processo, inovação de serviço, inovação de modelo de negócio. E é legal porque a gente recebeu a chancela aí através dessa classificação. Bom, o que a gente fez até hoje, né? Aqui tem alguns exemplos de obras que nós estamos fazendo nesse momento. Edifício Mirar, construtora MPD, edifício Canvas, da CNL, aqui o edifício da construtora Dubai, o Havaí da construtora Paulo Mauro, da construtora WDS, outra obra da MPD. Então, são clientes, parceiros nossos que participaram desse nosso... aqui tem obras da construtora Tegra. E assim, a gente já fez mais de 550 edifícios com esse sistema no Brasil. Nós participamos da construção da Vila Olímpica. Aqui na Vila Olímpica, muito interessante, eram 31 torres, a gente fez 22, e a gente montou uma escola dentro da obra, e teve partes da obra que a gente fez com os próprios alunos que estavam sendo formados na obra. Então, a gente usou toda a nossa estrutura e capacidade de logística, de inovar, de criar, de desenvolver mercado. Desenvolvemos fornecedores no Rio, levamos bloco de São Paulo também, que era uma obra, um desafio muito grande. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui contando o nosso trabalho. Espero ter inspirado alguns de vocês, inspirado vocês para esse caminho da inovação e fico à disposição para as perguntas. Interessante dessa obra aqui é que um grande desafio nosso aqui era o abastecimento, né? Então, aqui a gente teve que criar um estoque dentro da obra. A gente estocou 2.000 unidades, 2.000 toneladas de blocos dentro da obra, prevendo que ia faltar material durante a obra. Então, de manhã você chegava, você tinha 100 caminhões de materiais para entregar. Então, um grande desafio. É uma obra que a gente usou vários recursos, inclusive recursos que não eram comumente utilizados em outras obras para resolver esse canteiro. Falando um pouco do impacto nosso no mercado, a gente já produziu mais de 50 mil apartamentos, o que dá mais ou menos 250 mil unidades, como se fosse uma cidade aí de 250 mil unidades. E com a nossa fábrica de paredes, a gente já produziu mais de 10 milhões de metros quadrados de parede. Importante esses números para vocês saberem do alcance do que essas inovações produziram.
E isso sem a gente falar das inúmeras fábricas que produzem blocos seguindo esse modelo e que utilizam, né, o mesmo conceito no mercado. Então, o impacto disso no mercado é muito maior do que a gente está comentando aqui. Oi, Valério. Oi, Janaína. Voltando aqui, tudo bem? Tudo. Nós tivemos alguma instabilidade aqui na internet, mas voltou a funcionar. Eu achei até que você tinha caído aí. Não, eu continuei aqui, conversando aqui. Eu acho que então caiu, foi por aqui mesmo. Nós temos umas perguntas aqui, vamos lá, Valério. Qual a diferença entre alvenaria estrutural e alvenaria racionalizada? Beleza, ótima pergunta. Então, alvenaria estrutural é aquele sistema que você traz para as paredes a responsabilidade da estrutura e da vedação. A alvenaria racionalizada, ela é uma adaptação da alvenaria estrutural, só que utilizada em edifícios que têm a estrutura de concreto armado e que a alvenaria é só a vedação. O que a gente observou é que a estrutura, principalmente em São Paulo, é muito rápida e a estrutura que a gente usa no Brasil também ela é um pouco esbelta e ela joga uma certa carga nas paredes. Então a gente precisa de uma alvenaria mais resistente. Então a gente se adaptou no conceito da alvenaria estrutural, fizemos blocos mais resistentes com furo vertical e a diferença é basicamente essa. A alvenaria racionalizada usa uma série de conceitos de racionalização, projeto, equipamento, técnicas, métodos, mas ela é utilizada na vedação, só com a função de vedação. Excelente. Como você vê o futuro da construção pós-pandemia? O setor vai ser atingido? Virão novas oportunidades para a inovação? Então, eu acho que todos nós ainda vamos aprender muito com essa crise, né? A gente está no meio dela ainda, mas eu acredito que, tirando, vamos dizer, esse lado aí que vai ser bastante doloroso, né? Que nós vamos perder vidas, o que é lamentável. Eu acho que essa pandemia está mostrando a fragilidade também da nossa estrutura, das nossas cidades e das nossas moradias. Então, eu acho que vem aí uma valorização maior da nossa casa, da nossa residência, tanto para o pessoal de baixa renda, que a gente pede para ele lavar a mão e ele não tem, às vezes, água encanada na sua residência, quanto para as pessoas de classe média alta que estão ficando aí trabalhando. Acho que vai ser uma realidade o home office e uma valorização maior da casa. Então, eu acredito que, passado esse período da crise, eu acho que a gente vai sofrer uma crise econômica também, né? Vai ter falta de empregos, vai ter todo um estímulo para novas tecnologias, para moradias mais sustentáveis. E eu acho que isso que a gente apresentou aqui está dentro dessa linha, né? A gente sempre pensou nisso, quer dizer, a inovação, ela cabe se for para melhorar a vida das pessoas, se for para melhorar a vida do usuário. Então, por que modernizar a alvenaria? Porque a alvenaria é uma casa que as pessoas se sentem bem, uma casa saudável, uma casa durável, né? Que duram mais de 100 anos. Então, por que não modernizar alguma coisa que existe há muito tempo, mas que pode vir com uma roupagem nova? Então, eu acho que o caminho é esse, a inovação voltada para a melhoria das nossas residências. Eu acho que é um potencial enorme. Lembrando também, né, Janaína, que nós vamos precisar gerar emprego. E a construção civil é um motor importante aí de geração de empregos, então o governo vai ter que estimular o nosso setor. É interessante essa nova visão que as pessoas vêm tendo agora das suas casas, né, Valério? Porque hoje o fato de todo mundo estar mais em casa, eles acabam tendo um olhar diferente, precisando de um conforto em casa melhor, ambientes melhores, né? Essa situação acho que vai inovar muito, inclusive eu acredito que vai trazer novos campos de trabalho para a construção civil, né? As pessoas vão querer, eu preciso de um escritório na minha casa para eu poder fazer home office, eu preciso ampliar a minha casa, ter um conforto, ter uma acústica melhor. E, então, eu acredito que isso, com certeza, vai facilitar muito na questão de novas frentes de trabalho na construção civil. Inclusive, isso que você falou, assim, por exemplo, a casa ter uma versatilidade maior, né? Isso, de ser a casa que você mora e a casa que você trabalha também, né?
Sim, é o nosso, a nova rotina, né? O novo, como é que o pessoal está dizendo? A nossa nova realidade. Não tem jeito, é uma nova realidade que eu acho que toda a população vai ter que se adequar. Mas vamos em frente. E o uso da tecnologia na construção? Como isso se encaixa no seu conceito de inovações que simplificam a construção? Bom, eu acho que o uso da tecnologia ela está dentro da mesma linha, né? Da mesma linha de atuação. Criar formas de você acelerar, eliminar operações ou pensar de uma maneira mais rápida, né? Eu acho que o uso da tecnologia ela é recente na construção civil, mas a gente vê aí que tem um mundo enorme para explorar. Nós mesmos aqui tivemos duas iniciativas que a gente pode comentar. Uma de fazer o projeto na plataforma BIM, né, e ter que criar uma rotina para fazer esse projeto. A outra que é medir a produtividade utilizando aplicativos. Então, eu acho que é uma realidade já. Está aí a fase das startups. Eu me sinto muito à vontade com essa forma de pensar, porque, teoricamente, a Tecnológica foi uma startup aí que nasceu apenas com uma ideia na mão e criou alguma coisa escalável. O que eu alerto é o seguinte, a construção civil, você precisa ir até o canteiro e fazer as coisas acontecerem. Não dá para ficar só na ideia, né? Então, as startups vão ter que ter um sentido prático maior de fazer as coisas trazerem o resultado efetivo para os clientes. Mas eu acho que nós vamos entrar num momento muito rico aí de trazer tecnologia para dentro dos canteiros de obra. Com certeza. Valéria, então eu acredito que é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, tá, nesse nosso projeto. Vou agradecer em nome da Etos, agradeço a Anicere imensamente também, né, por essa parceria que ela fez com a gente aí nesse momento de 100 cursos, né, no Movimento Todos pela Construção. Dessa parceria, né, gostaria de falar que você está dizendo que a sua startup, né, começou agora, vocês iniciaram esse projeto, também com a criação do Movimento Todos pela Construção, nasceu a ConstruLearn, que é uma empresa que veio pela Etos e a Construliga, e nós vamos dar continuidade nesse processo de cursos online durante um bom tempo aí. Tá? Agradeço Muito imensamente legal. a sua presença nesse nosso curso, tá bom? Obrigado, Janaína. Parabéns pela iniciativa. E estou torcendo aí por vocês aí que dê tudo certo nesse novo projeto aí do ConstruLearn. E em breve, esse seu curso vai estar na plataforma do YouTube. E para quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato no nosso e-mail, todospelaconstrução@etos.solutions, que eu vou encaminhar as dúvidas para o Valério e ele vai responder para vocês. Tá ok? Tá bom. Muito obrigada, Obrigado. Valério. Uma boa tarde. Tchau para todos.